Sejam bem-vindos ao DesignCast, um quadro destinado aos profissionais de arquitetura e design catarinense. Aqui vamos contar histórias reais do mundo da arquitetura e do design, trazendo para a vitrine o talento de todos os nossos profissionais. Hoje vamos conversar com os arquitetos Franciele Fantini e Geraldo Brognoli. Eles voltaram recentemente de Milão e vieram trazer as novidades da maior feira mundial de tendência em design para a gente. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Vocês podem conversar um pouquinho com a gente e contar como é que foi essa trajetória de vocês dentro da arquitetura? Olá, eu sou Franciele Fantini, eu sou arquiteta há mais de 10 anos e hoje eu gerencio um escritório voltado para arquitetura e interiores. Oi, eu sou Geraldo Brognoli, eu sou arquiteto já há mais de 30 anos e trabalho bastante com arquitetura e interiores. Bom, o convite hoje para a Fran e para o Geraldo é para que eles compartilhem um pouco com a gente qual foi a vivência, essa experiência que teve em Milão. Desde o início da década de 60, a Itália precisou se reinventar, né? Eles não eram um ponto maior do design, eles precisaram se reinventar ali no pós-guerra e eles começaram a trazer história e cultura para a forma e função que era da escola Bauhaus. Então eles mudaram totalmente a visão do design e hoje eles são vistos como um ícone, né? Então a gente sabe que dentro da nossa profissão, lá é onde a gente acha que vai ter tudo de inovador, que vai ter todas as novidades vão sair de lá. Então eu queria que vocês contassem pra gente como foi essa experiência, se é isso tudo mesmo, ou se a gente já está dando um banho no design aqui no Brasil também e a gente deveria estar lá com eles. Eu acho muito legal, eu acho que é uma referência ainda pro mundo, assim, ir à feira, tu traz novidades, o nosso design está muito legal, está muito bacana, estava presente lá, mas a gente tem uma visão do que o mundo está fazendo, né? E isso é legal porque a gente traz um monte de novidade, um monte de coisa que não chegou ainda, ou vai demorar para chegar, então é bem bacana por isso, assim. Entender, né, na concentração de diversos públicos, né, não somente de expositores, percepções de como as pessoas estão olhando esse design, porque lá na feira a gente tem muito a troca, não somente estar olhando com a sua bagagem, mas eventualmente você está participando de eventos, está participando de conversas, onde você consegue entender, né, uma convergência do design, uma convergência dos discursos em alguns pontos que foram vistos em Milão. Eu percebo hoje que o Salone não acontece só dentro do pavilhão, né? Ele está por Milão inteiro. Então, a cidade inteira, durante essa semana do design, ela respira, né? Arte, respira cultura. E isso é muito legal, assim. E o mundo todo vai para lá. É muita gente. Esse ano mesmo, assim, fazia um tempinho que eu tinha ido já. Não era a minha primeira vez. E eu fiquei bastante espantado com a quantidade de pessoas, filas no Fora Salone tinha fila para tudo, dentro do Salone alguns estandes eu não consegui visitar porque a fila passava de 1 hora, então era muita gente, muito brasileiro querendo trazer novidade para cá. Né? Isso reafirma um pouco do teu discurso, né, Thaís, de que ainda é uma referência vista pelo público que está indo lá visitar e buscar as novidades, mas também a gente percebe os focos, né, do que é o Salone e o que está pela cidade. O Salone ele já não consegue mais comportar pela sua estrutura tudo que se tem para mostrar para o mundo. Então abriu-se aí as fronteiras para que a cidade inteira trouxesse desde não somente lojas de decoração, arquitetura, mas também outras, né, como grandes marcas, Fendi, Gucci, da moda, trazendo elementos para casa. Então a gente percebe que não temos mais tanto a fronteira e o que muito se vê fora na cidade, a gente viu muita coisa mais interessante na cidade do que no próprio Salone. Uma coisa que eu achei bacana é porque assim, o Salone é uma coisa mais stand, uma coisa mais produto, venda do produto. E na cidade a gente viu muitos apartamentos, né? Então o apartamento completo levando todo não era uma tendência, era uma ambientação completa, aquilo, né? Então tinha o apartamento da L Itália, que eram 2 apartamentos, na verdade, um da Patrícia Orchiola e o apartamento espanhol, não sei se tu conseguiu ver, o apartamento da Louis Vuitton. Então assim, tu chega, tu tem uma ambiência toda que no stand tu não vai ter isso, né? E eu acho isso bem
mais interessante, né? E legal a gente perceber as ousadias, né? As composições diferentes, porque isso também nos inspira e nos traz um repertório diferente do que a gente tem aqui. Uma coisa é você ver, como já falou, a peça ali no estande da feira, outra é você ver essa peça em composições com outras e muitas vezes até misturas, Sim, né? aplicada, né? Aplicada de forma muito diferente do que a gente está acostumado e o Fora Salão, a ver ele no te dia a dia. proporciona a experiência completa, né? Sim. Além de estar vivendo um pouquinho da vida do italiano, que também é uma delícia, a gente tem toda essa experiência de visualizar a aplicação do design que eles estão propondo, né? Eu acho que hoje a moda e a arquitetura que a gente comentou ali, né, dessas potências da moda, né, entrando com tudo no design também de mobiliário, eu acho que a arquitetura, o design e a moda, elas estão andando sempre muito juntas, né? Ultimamente a gente tem visto isso com muita clareza. Dentro do que vocês viram, assim, das propostas que eles estão trazendo para o design atual, para o que a gente vai ver daqui para frente, o que mais chamou a atenção de vocês? Assim, o que foi o ponto máximo para vocês? Foram vários, mas eu acho que eu consigo elencar alguns no sentido de, primeiro, uso de muita tecnologia, muita tecnologia, inteligência artificial, e aí isso desde uma peça de mobiliário ao ambiente, né, criação de cenas com luzes, com efeitos holográficos, enfim, isso foi muito forte lá. Os extremos de cor, forma muito exaltados e ao mesmo tempo um minimalismo, então teve a balança dos dois lados, mas não é aquele minimalismo liso, aquela coisa sem textura. Eu acho que eu poderia até dizer, um minimalismo que tem alma, que tem corpo. Sim, né? Foge Então, um pouco do escandinavo, assim, né? Que Exato. Então você vai ter uma questão, às vezes uma ambiência monocromática, mas com diferentes texturas, luz e sombra, que vai te trazer um sentimento, né? Até um pertencimento àquele espaço. Então isso vai da composição do ambiente, mas também as peças, muitas poltronas, né, com o abraço, né, a forma orgânica abraçando o corpo, a questão de forma, função, ergonomia, isso foi um outro pilar que foi muito pautado lá. E eu acho que o outro ponto muito bem forte que eu colocaria é o uso dos materiais tradicionais ao mesmo tempo dos materiais mais contemporâneos. Então você vê as pedras todos os lugares, peças de mobiliário, mesmo um estofado com uma bandeja em pedra. E aí a gente pode exaltar um pouco o Brasil, né? Muitas das pedras que a gente viu lá, boa parte delas fornecidas pelo Brasil. Né? E muito visto, claro, as pedras tradicionais italianas, mas a gente tinha muita presença dos nossos materiais e misturados com couro, né? O couro tão tradicional veio em muitas peças, mas aí daqui a pouco vinha uma corda náutica, um tramado, a palha muito forte, não só a palha tradicional, mas uma malha metálica que imita palha. E aí você consegue ver essa composição. Acho que talvez essas três vertentes foram muito fortes para mim. Eu continuei vendo muito forma orgânica, as pedras brasileiras muito também ainda, dentro das cores, as cores mais fechadas, verdes, tijolo, argila, né? A parte da iluminação, que era o show esse ano no Salone, muita tecnologia, então fontes luminosas cada vez menores e mais potentes, assim, e sistemas, coisas luminárias simples que fazem efeitos luminosos muito diferentes e bacanas, assim, fáceis de aplicar, né? Isso eu achei bem bacana. E muito vidro, né? Muito vidro nas luminárias, vidro transparente, mesa de vidro, cadeira de vidro, muito vidro, parece um retorno do vidro. Eu ia falar isso agora, o design, assim como a moda, né, que a gente acabou de comentar, é cíclico, né? Então eles têm um ciclo de vida, daqui a pouco eles somem, daqui a pouco eles aparecem. Os anos 70 vieram muito fortes. Os apartamentos assim, a gente viu bem isso. Anos 70, assim, muito marcados, e até essa uma transição de tecidos que a gente via há alguns anos sendo muito um buclê, ele veio, mas o veludo aplicado,
assim, nas suas mais textura, distintas, né? Muita textura. Muita textura. Isso eu acabei percebendo em várias ambientações. Aí a gente vinha falando do design brasileiro, né? Que abriu portas lá, não somente as pedras, mas as peças, os designers dentro do Salone, tinha stand Brasil com N profissionais. Além dos Campana, que já estão lá há muito tempo, mas muita gente nova. Né? E fora, né? Fora tinha outros espaços, a Chuva de Caju lá na Universidade de Milão, tinha vários espaços que a gente conseguia ver design brasileiro aparecendo. Ai, que bom. E aparecendo em destaque. Assim. Essa é a deixa para o que eu queria perguntar agora. Assim. A gente sabe que não dá para comparar a vida do europeu com a nossa, né? Clima é diferente, é uma cultura, né? Por mais que a colonização nossa tenha vindo de lá, nós somos muito diferentes, né? O brasileiro ainda é muito diferente do europeu e espero até que permaneça. Eu acho bom também. Eu acho bom, acho muito bom. Somos até muito mais criativos, né? Dentro do que foi visto lá, vocês acham que dá para trazer para cá, dá para aplicar, facilmente adaptável para a gente, ou eles estão focados em algo que vai atender só o mercado internacional e a gente tem que focar mesmo no nosso e o nosso design já está dando banho lá, eu né? acho que tudo é adaptável também, né? Então, assim, o que aparece lá, a gente acaba escolhendo, leituras, né? Elencando algumas coisas e... Já vai com o olho Exato. treinado também, né? Eu acho que o discurso é muito com o que acontece com a moda, né? Você vê um lançamento de uma Fashion Week, você vai ver alguns conceitos, alguns elementos, que você não vai ver desfilando na rua no dia a dia, porque existem releituras, existem aplicações para cada local onde, né, aquela peça vai ser utilizada. Eu acho que para o mobiliário, para a arquitetura, vale a mesma linha de pensamento. Bom, a gente já sabia que vocês iam encontrar cultura europeia, né? É uma surpresa super agradável e dá um orgulho muito grande a gente saber que tem uma representação brasileira assim tão forte. Mas tem alguma outra inspiração, algum outro país que esteja em evidência nesse momento? O Japão veio muito forte, né? A gente já tem visto um burburinho aí, não somente nas inspirações, mas nos filmes, nas viagens, né? As pessoas têm procurado muito a conhecer um pouquinho mais, mas teve um elemento que chamou muita atenção, que foram as lanternas, né? As tradicionais lanternas orientais, elas vieram tanto no seu formato padrão como com releituras. E os materiais. O bambu ele apareceu em algumas aplicações, tanto no seu formato, a questão dos gomos, né, da configuração da própria planta, mas também do uso de produtos derivados do bambu. Algumas marcas de iluminação bacanas, assim, todas elas trouxeram um pouquinho assim, de luminária de papel, de luminária de tecido, e eu acho que é bem nessa pegada, assim. Sim, a cultura japonesa ela está muito forte, né? É porque para a gente, ela aqui, principalmente em Santa Catarina, ela não é forte para a gente, né? A gente não tem referências culturais orientais aqui, né? E aí eu acho, Thaís, que a gente pode pegar até o que nós vínhamos falando no assunto anterior sobre as releituras, né? A gente pegar essa inspiração e não criar um restaurante de comida oriental na casa do cliente, aquele cenário, né? Entender o que é um conceito e daquele conceito extrair elementos para você, talvez essa luminária que vai imitar uma lanterna, ela entre num outro tipo de ambiente, num outro estilo, outro material, num outro material, como uma peça de destaque, né? Que vai, e aí essa mistura que a gente viu lá também pode ser isso, não só mistura de estilos, mas mistura de influências de diferentes países concentrados em um único projeto. Bom, a gente já sabia que ia ser um papo enriquecedor, né? Porque vocês foram para um lugar onde tem muita novidade, tem muita coisa bonita para se ver. Então, obrigada por trazer para a gente essa experiência, essa visão de vocês, porque são duas visões bem diferentes, né, de arquitetura. Eu que conheço o trabalho de vocês dois e admiro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também, que deixassem um recadinho para quem está começando. Qual é a importância de participar dessas feiras? É lógico que não é obrigatório, mas assim, o quanto isso agrega, o quanto isso ajuda na profissão, não só esse tipo de viagem, mas eu acho que toda a experiência e toda a viagem que a gente faz é importante, né? Então, se vocês pudessem deixar um recadinho para quem está acompanhando a gente, para quem está começando também.
Não, eu acho que viajar é sempre importante, dar uma oxigenada, a gente volta com novas ideias, porque a gente sempre vai ver, vai ler aquilo de uma forma diferente e sempre vai acabar aplicando aquilo de alguma forma, né? Aquilo que a gente viu, né? Então, viagem né? Feiras são muito bacanas, tem Milão, tem no Brasil, a gente tem várias feiras também que valem a pena serem visitadas. Aí eu falo um pouco com minha bagagem de professora, né? Eu fui professora universitária há muito tempo e sempre falei isso para os alunos, para quem está entrando no mercado. Gente, feira, e não só feira da nossa área, mas num todo. Participem de eventos, de feiras, de teatro, de tudo que vocês puderem, porque isso vai gerar repertório. Sim. Hoje a gente não inventa roda, né? A gente tem um repertório com muitas ideias, inspirações, e a gente vai montar aquele nosso projeto. Então, quanto mais repertório nós tivermos, mais peças nós vamos ter ali de ferramenta para a criação de um projeto diferenciado. Então, acho que participação de tudo que for possível, sair da caixa, né? Não ficar no escritório só em cima do projeto, porque às vezes um processo ele vai ser muito mais facilitado se você tiver aí as inspirações obtidas nesses locais. Maravilha! Muitíssimo obrigada por estarem conosco. Esse foi mais um DesignCast. Até o próximo!